cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta o seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram dirigindo com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, com os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até os dias de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, em Gade. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou grandissimamente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: ó Senhor, o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Até aqui. Os irmãos podem tomar o seu assento. O Senhor tem falado comigo sobre essa passagem todos esses dias. Eu acredito que a maioria dos irmãos que tem a prática da leitura da palavra certamente conhece bem essa passagem, onde a palavra do Senhor nos fala e nos relata o período onde Davi ele foi proclamado a rei e as vitórias que Deus deu a Davi para que ele chegasse até onde ele chegou. Então Davi, ele sabia muito bem que a presença de Deus seria muito importante no meio do seu povo. E a Arca da Aliança é o símbolo maior da presença de Deus lá no Velho Testamento. Então ali a palavra do Senhor nos diz, como aqui nós já fizemos a leitura, que a Arca da Aliança
Ela ficou na casa de Abinadab quase 20 anos. E a vida dele não mudou nada, absolutamente nada. Note isso. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab e não mudou a vida de ninguém lá. E Davi levou a sua comitiva, os seus melhores soldados, 30 mil soldados, e fizeram todos os preparativos para poder transportar a Arca de Deus até a cidade de Davi. Só que nós sabemos que para transportar a Arca da Aliança havia uma forma. Não poderia ser transportada de qualquer jeito. A Arca da Aliança tinha que ser transportada nos ombros dos levitas. Em cada 6 passos tinha que ser andando, e não poderia ser carregado em cima de carroça de boi ou qualquer outro tipo de condução. A Arca da Aliança tinha que ser carregada nas costas dos levitas, diz a Bíblia. Em cada 6 passos tinha que sacrificar um animal. No 7º passo matava um animal, um touro, um novilho, e assim era feito o ritual até chegar no local onde que Deus havia designado. Havia um ritual para fazer isso. Só que Davi não observou esses detalhes. E isso custou a vida, de Uzá. E nós observamos que, pelo descuido, de Uzá, dá para perceber que a família também, com certeza, não teve o maior zelo, ou o zelo que deveria ter com relação à Arca da Aliança durante os 20 anos que tiveram, a Arca teve na casa deles. Mas a palavra do Senhor nos diz que diante desse episódio, Davi ficou aterrorizado com aquela situação, ficou ao mesmo tempo irritado, e ele falou assim: o quê? Eu não vou levar essa Arca da Aliança para minha casa, não. Sei lá, Deus pode matar mais gente lá. Que ela fique na casa desse homem aqui. E a primeira casa que estava ali perto era de Obed-edom. E ali chamou ele e deu a ordem: ó, a arca vai ficar aí na sua casa, hein? Você se vira nos 30 aí. Só que o interessante que durante pouco tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom, a palavra do Senhor nos diz que Deus abençoou em tudo a vida deles. Em tudo. Olha só. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a família. Então, em 3 meses que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou toda a família grandemente, a ponto de chamar a atenção da população, do povo, e a notícia chegar até o palácio onde que Davi estava. Foi forte, olha só. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Abençoou a família e tudo que ele possui. Em 3 meses, Deus ele fez uma reviravolta e abençoou em todas as áreas na vida deles, de uma forma que chamou a atenção de todos. E Davi, de pronto modo, sabendo disso, ele se entusiasmou. Ele falou: o quê? É mesmo? Eu tenho que dar um jeito de fazer as coisas certas. Com certeza deve ter pesquisado as normas corretas, levíticas, para poder transportar a Arca de Deus. E ele foi. Ele foi buscar a Arca da Aliança, buscou e levou para a sua cidade. Eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida nessa passagem, dizendo para os irmãos
que se nós formos fazer aqui uma conjectura, nós podemos observar que a Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Observe que ficou na casa de Abinadab 20 anos. Tem pessoas que conheceram Jesus, se batizaram, têm o Espírito Santo, já tem 5, 10, talvez até 20 anos e não melhoraram em nada. A vida dele não mudou em nada. Por quê? Porque falta temor, falta respeito, falta obediência. Falta obediência. Aí Deus, ele permite certas circunstâncias acontecerem e permitiu que a Arca da Aliança ficasse na casa de um gadita. Há uma discussão teológica nesse termo aí. Alguns teólogos acham que Obed-Edom era um levita e boa parte acreditam que ele apenas era um ímpio dos descendentes de Golias. Eu prefiro acreditar nessa segunda opção. Deus, ele tirou a Arca da Aliança dentro da casa de, entre aspas, de uma pessoa que conhecia Deus, para colocar a Arca da Aliança na casa de uma pessoa que não conhecia a Deus. Ímpio. Muitas das vezes, meus amados irmãos, há muitos que estão na presença de Deus, já foram brilhantados, a sua mente foi iluminada, mas ainda está faltando o temor, essa ligação com o Eterno. E Deus muitas das vezes permite que o Espírito Santo ele venha inundar o coração de um certo ímpio que tem mais zelo, que tem mais cuidado, mais temor, mais reconhecimento. E Deus transforma a vida desse sujeito em muito pouco tempo. Transforma a vida dele em um tempo muito rápido, a ponto de chamar a atenção. A ponto de chamar a atenção até mesmo daqueles que estão dentro da casa de Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que o temor, como a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. O temor a Deus. Salomão diz assim: não há limites para escrever livros. E aquele que se dedica muito à leitura alcançará o enfado. E tudo que você puder alcançar em conhecimento, em sabedoria humana, tudo se resume em uma coisa só. O temor ao Deus é o princípio da sabedoria. Meus amados irmãos, há muitas pessoas que têm um espírito, mas as suas vidas ainda não foram completamente transformadas. Não foram mudadas ainda. Por que não foram mudadas? Porque ainda falta o zelo de Deus. Falta o temor a Deus. Falta essa ligação que Deus espera que nós tenhamos com Ele. E se você não entender esse princípio, você vai ficar na igreja 1 ano, 2 anos, 20 anos, a sua vida não vai mudar coisa nenhuma. Enquanto você não entender que Deus, ele quer a sua vida por completo e você tem que entregá-lo sem reservas na sua presença, as coisas não mudarão para você. Se você não permitir que o Senhor Deus faça de você um templo móvel, um templo do Espírito, as coisas não acontecem. Porque a Bíblia diz que a vida daquelas pessoas, da família de Obed-Edom, mudou em 3 meses. 3 meses. Por que a sua vida não muda? Por que a sua vida está amarrada? Por quê?
Porque você está dentro da casa de Deus, mas está com a sua cabeça lá fora. Até no momento de meditar na palavra você não consegue. Está meditando no telefone, está meditando no pensamento, está batendo papo com alguém, está levantando, está desligado. Você está perdendo tempo. Você nunca vai desfrutar de coisas excelentes de Deus, porque não há temor. É como Aiô, é como Uzá, que tratam a arca de Deus de qualquer jeito. Trata a arca de Deus de qualquer jeito. E se tratar o Espírito Santo de qualquer jeito, sabe o que você vai colher? Vai colher as mesmas maldições que a mulher de Davi colheu. Davi trouxe a arca da aliança lá para a cidade. Davi tirou seus mantos reais e começou a dançar na presença de Deus. Mical olhou e falou assim: que coisa horrorosa. Davi dançou, bailou, ficou alegre, cantou junto com o povo. E quando chegou na sua casa para poder abençoar a sua casa, Mical olhou para ele e falou assim: que coisa horrível que você fez. Você se comportou como um homem imoral, despindo no meio das suas servas, como se fosse um vagabundo qualquer. E ele disse: não, você está com o olhar completamente distorcido. Eu estou dançando na presença do meu Deus, porque a alegria do meu coração é grande de estar diante dele. E toda vez que a presença de Deus for forte no meu coração, assim eu vou fazer. E a Bíblia diz que até o final da vida de Mical, Deus não permitiu que ela tivesse um filho. Há muitas pessoas espiritualmente estéreis da casa de Deus. Não dão frutos. Se você não entende o agir do Espírito Santo, fica a tua boca fechada. Não venha falar da ação do Espírito Santo se você nem é batizado no Espírito Santo. Não fale. Ah, mas eu nunca vi isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, trabalha de multiformes. O que você vai falar da vida de Filipe? Você vai falar que ele era um homem endemoniado? A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos que Filipe, ele realizava tantos milagres que eram tão assustadores aos olhos da multidão, que o povo ficava de boca aberta, assustado, impactados da forma que Deus usava Filipe. E a Bíblia diz que Deus o transladou a 40 quilômetros de distância. Você vai falar que isso é carnalidade? Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque você pode estar combatendo. Às vezes nós temos que usar o conselho de Gamaliel. Não vamos acusar aquilo que talvez possa ser de Deus, porque se for de Deus, a gente pode estar combatendo contra, mas se não for de Deus, certamente vai acabar. Nós devemos ser prudentes. O foco dessa mensagem de hoje é para que você entenda que assim como Davi entrou na casa de Abinadab para poder remover a arca da aliança, e por falta de zelo dos seus filhos em transportar, até mesmo do seu próprio consentimento errado, mas entrou na casa de Obed-edom, eu vejo Davi aqui, tipologicamente, representando o próprio Senhor. Quando a palavra de Deus ela entra no seu coração, na sua mente, e ela encontra guarida, morada na sua alma, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele vai permitir que um amigo dele fiel também venha habitar dentro de você. Ele vai permitir que o Espírito Santo ele venha inundar a tua alma de graça e de poder. Meus amados irmãos, não tem coisa pior na vida de uma pessoa sem o Espírito Santo. Uma vida opaca, árida. Uma coisa pior que tem uma igreja que não tem o Espírito de Deus. Por isso que nós observamos aqui, pastor, o que eu faço para prosperar? Você quer saber a forma para você prosperar? Talvez alguém aqui não te falta dinheiro, e talvez até o último suspiro da sua vida não te falta dinheiro. Mas eu quero te perguntar, você está abençoado em todas as áreas? Os seus filhos são salvos? Talvez você tenha dinheiro no bolso, mas você tem um filho perturbado. Eu não sei. Você é abençoado em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que a arca da aliança
presença de Deus na vida daqueles que o cuidaram com zelo, transformaram a vida deles em muito pouco tempo. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Se você tiver zelo com Deus, seja zeloso para as coisas de Deus. Seja zeloso. O Espírito Santo está falando e muitas das vezes a gente não está fazendo conta. O Espírito Santo está te orientando. Como que você deve agir. Você, como servo de Deus, você tem que entender o que Jesus ele disse. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. As pessoas não querem negar a si mesmos. Não querem negar sua vontade. As pessoas não querem. As pessoas não querem gastar tempo para com Deus. Não conseguem conectar em Deus nem dentro das igrejas. Eu disse aqui alguns dias atrás, não estou dizendo só na nossa igreja não, em todas. Na hora da palavra parece que dá uma coceira, dá uma loucura no povo, levanta, vai tomar água, vai no banheiro toda hora, bate o papo, grupo de louvor. Aqui já vi acontecer na nossa igreja em outro lugar. Fez a parte deles, vai lá para fora, vão comer cachorro quente, vão bater papo, vão lá fora, na hora de voltar para fazer a nossa parte, como se fosse uma profissão. Uma falta de respeito para com o Espírito Santo. Para você se apresentar num tribunal, entrar no fórum, não vai longe não. Você entra de qualquer jeito. As pessoas estão na igreja como se estivessem indo para a praia. Pastor, você é muito puritano, você é muito moralista. Não, estou falando uma coisa certa. Tem lugar para tudo. Quem está me entendendo? Tem que ter respeito. Coloca uma bermuda, uma camiseta e entra lá no fórum, lá. Para ver se eles vão deixar você entrar. Se eu sou advogado, eu vou entrar lá para defender o meu cliente lá, sem uma gravata, sem um atravio determinado pelo fórum. Se o juiz vai permitir. Tudo tem norma, a gente tem que ter respeito com Deus. E eu temos falado aqui, se você não respeita, você não será respeitado. Se você não honra Ele, você não será honrado. Quem me entende? Você tem que entender que os seus ouvidos têm que ser consagrados. Fala comigo, ouvidos. Você diz que é crente, mas ouve música mundana. Porque você é um mundano. Uma pessoa falou comigo assim, um senhor, eu gosto de ouvir música sertaneja de raiz. Não vejo mal nenhum nisso. Não vejo mal nenhum. Qual o problema nisso? Não tem mal nenhum. Eu te mostro, não precisa mostrar. Por que vocês não ouvem? Que são evangélicos. Eu falei assim, eu acredito que não há nenhuma malignidade, talvez, nessa letra que o senhor está me falando. Mas o louvor, primeiro que é música, mas o louvor, ele é feito para adorar a Deus. Se essa música não serve para adorar a Deus, para mim não serve. João Calvino demorou 25 anos para poder traduzir, para poder cifrar os salmos inteiros, todos os salmos. 25 anos. A igreja contemporânea, a igreja da Reforma Protestante, Agostinho de Hipona, por exemplo, eles tinham o seguinte pensamento: se a letra da música, ela pode ser boa, mas se a melodia sobressai a letra, não é de Deus. Chama a atenção do homem. O louvor é para adorar o Senhor. Vocês que cantam, tocam e etc., serve para todos nós. Hoje em dia, as músicas são feitas no computador. Não são músicas inspiradas, boa parte delas. Onde você separar uma música, olha a letra, se é bíblica. Você vai adorar a Deus. A música que é cantada na igreja não é para poder te deixar feliz. A música é para adorar a Deus. A pergunta que nós temos que fazer é se Deus está aceitando o nosso louvor.
se aquela lepra está agradando a ele diante do trono dele. Porque se não tiver esse benefício, estamos perdendo tempo. Nós saímos da nossa casa para vir na igreja cultuar. Se você entra na casa de Deus com maior descaso e descomprometimento, você veio aqui perder tempo, me desculpe. Vocês estão me entendendo? E às vezes você pensa, por que a minha vida não muda? Eu estou indo na igreja, minha vida não transforma. Tem 20 anos que eu estou na igreja. Por quê? Porque nós precisamos de fazer uma análise e perguntar ao Espírito Santo, Senhor, onde que estou errando? A Arca da Aliança entrou na casa de um ímpio, uma família de ímpios, mas eles trataram a Arca da Aliança com respeito, trataram a Arca da Aliança com dignidade. Provavelmente deve ter separado um cômodo exclusivamente para ela. Você tem separado um cômodo para você falar com Deus? Você tem separado um tempo durante o dia para você falar com Deus? É por isso que estamos vazios. Eu quero dizer que euforia não te leva muito longe. Amém, pessoal? Falava cantar os corinhos aqui, ó. Todo mundo pula. Corinho, né, de fogo. Ah, pá, 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 pá. Eu quero saber se Deus está lá em cima ouvindo e recebendo o teu louvor. Isso que eu quero saber. Como que tem sido a sua vida lá fora? Não adianta nós irmos na casa de Deus para tentarmos sairmos aqui, né, aliviados. Não que isso não possa acontecer. Mas eu estou falando aqui de respeito, de honra. A Arca da Aliança permaneceu na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Deus abençoou grandemente. Você já viu o índice de pessoas que estão com problema no casamento? E tem aumentado? A cada dia. E os pastores, ao invés de fazer o trabalho correto, não fazem. Se tornam aconselhadores. Sabe o que é o pastor Ponchu, presidente da Igreja do Evangelho Pleno? Já partiu para o Senhor. Sabe qual é o conselho dele para os ministros, os milhares de ministros que a Igreja do Evangelho Pleno tem? Se chegou algum casal com problema, não tem conselho. Como assim? Não tem aconselhamento. Sabe qual que é o remédio para problema no casamento? Jejum e oração. Vai orar, vai jejuar. Vocês entenderam qual que é a essência do negócio? Quando eu tenho falado aqui, quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, tudo prospera. Amém, pessoal? Tudo prospera. Quando você chegar na casa de Deus, desata a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Se você está chegando aqui, está murmurando, não sei o que, papapá, está perdendo a sua bênção. Será que você não tem inteligência? Murmura disso, murmura daquilo, está faltando disso, está não sei o que, e não sei o que, e está reclamando, está perdendo a vitória. Entra vazio, sai pior. Amém, pessoal? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. O que Deus ele quer falar aqui nessa noite? Que Ele quer abençoar a sua vida em todas as áreas. Para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que aprender a fazer a vontade de Deus e sacrificar a sua própria vontade. No capítulo 5, Davi fala várias vezes. Então Davi consultou o Senhor de novo. E ele respondeu. Presta atenção. Olha só. Só nesse capítulo 5 ele falou 3 vezes a mesma coisa. Então Davi consultou o Senhor de novo. E o Senhor respondeu. Deus tem te respondido. Mas você tem consultado a Ele? Tem consultado a Deus?
Ou só apresenta para ele os problemas que você arruma para ele resolver? Amém, pessoal? Então Davi, ele consultou o Senhor. Nós pregadores, tem muita gente que prega aqui, então não tem? Ou não tem? Tem muito pregador aqui. Todos são pregadores aqui. Irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Os pregadores vão entender o que eu estou falando. Eu tenho um dom natural. Deus me deu dom natural. É um dom natural. Se você pegar qualquer esboço de mensagem e me dar na minha mão agora, se eu ler ele uma vez, eu já prego em seguida. Vocês estão me entendendo? Presta atenção. Se você me der um esboço de uma pregação, eu sentar no meu escritório ali e ler em 5 minutos, eu subo aqui e prego para vocês aquilo que você me deu. E vocês podem até aplaudir. Aleluia! Glória a Deus! E sair vazio. E sair vazio. Eu te perguntar no dia seguinte o que eu preguei, você não vai saber responder. Por quê? Porque não houve consulta. Os pregadores de hoje estão pregando no púlpito mensagens enlatadas, usando o seu tom pessoal, e as suas pregações não transformam vidas. Vocês estão entendendo? Dom natural. É o que está acontecendo. Podemos pregar, mas a pregação tem que ser revelada no Espírito. Os pregadores de hoje não querem dedicar, são preguiçosos. Vai pregar e nem prepara nada, né? E quando prepara, vai lá no Google, ou pega aquela mensagem sacudida que já pregou 1000 vezes e vão pregar de novo. Não que você não possa, mas eu quero te perguntar, é o Espírito que está mandando ou é a sua vontade? Ou é a sua comodidade? É porque é mais fácil para você? Eu estou falando sobre consultar o Senhor. Consultar. Precisamos também de músicos nos dias de hoje, como Davi, que tocava harpa e o demônio saía. Mas tem que ser gente consagrada, lábios consagrados, mente consagrada, boca consagrada, ouvidos consagrados. Tem que haver consagração e separação. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? O que eu quero dizer para vocês, enquanto nós estivermos protelando esse processo todo, você estará protelando o seu próprio crescimento. Deus, Ele quer que você venha sair da zona de conforto e para o campo de guerra espiritual. Ele quer que você venha ter zelo para as coisas do eterno Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Uma pessoa, muitos anos atrás, deve ter mais já, a igreja estava no São Paulo, tem muito tempo, muitos anos, eu não lembro não, mas de uns 14 anos atrás, os irmãos sabiam mais ou menos da minha posição. A irmã falou assim, falou para mim ouvir, né? Eu assisto filme de terror e adoro. Falei, para que ela falou para mim ouvir isso? Porque eu queria que eu ouvisse, né? Eu peguei e falei assim, irmã, você está falando para todo mundo ouvir, eu creio que deve ser também para mim ouvir. Você sabe por que você assiste filme de terror? É porque eu gosto, porque você não tem um Espírito Santo. E cantava na igreja, tá? Você não tem um Espírito Santo. Eu falo na sua cara e não tenho medo de errar. O Espírito de Deus vai querer ver filme de demônio? Quem está dentro de você é o demônio, então. A Bíblia diz assim que nós não devemos colocar os nossos olhos em coisas imundas. Você coloca porque você é um imoral. Seu coração está cheio de adultério e lascívia.
Você quer honrar o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo? A arca tem que ser santificada. O vaso é de barro, mas quem está lá dentro é santo e poderoso. Você quer que o Espírito Santo atue na tua vida de uma forma tremenda? Aprenda a honrá-lo, que Deus ele vai te honrar. No dia que você aprender a honrá-lo, Deus ele vai abençoar a tua vida de uma forma poderosa. Quando eu me converti, os irmãos da igreja assustaram onde me batizei. Porque parece que essa história aqui de Obed-Edom. Vivia com 20, 21 anos de idade, comecei a ouvir a palavra e fui para a igreja muito novo. Mas poderia ter vindo mais cedo, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Vivi uma vida de imoralidade e pecados. Bruxarias e coisas semelhantes. Mas quando o Senhor me trouxe, eu mergulhei de corpo, alma e espírito. Em 3 meses, Deus me deu vitórias e vitórias. Vitórias. 3 meses, Deus mudou a minha vida. Financeiramente, espiritualmente, tudo. Por isso que eu quero te dizer, se você tem o Espírito Santo como governante da sua vida, é impossível você não prosperar. Amém, pessoal? Você pode não ter a inteligência de grandes empresários, mas Deus ele te capacita para certas funções para que você possa avançar na direção certa. Deus te honra. Amém? Então aqui nós podemos observar nesse texto que a arca esteve 20 anos na casa de um homem que não mudou nada. E faça uma análise na sua própria vida. Tem mudado? Então leve e permita que essa arca, o Espírito Santo, se torne essa arca viva, templo do Espírito Santo. E tenha coragem de falar assim: Senhor, a partir de hoje, é o Senhor que manda, viu? A maioria sabe disso, mas não tem coragem de falar isso, porque isso vai contra as suas vontades pessoais. É difícil falar. Porque a maioria das coisas que você quer, ele vai falar não. E Deus, ele fala mais não do que sim. Você vai ver lá, 613 leis. Não, 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 não. Decálogo, 10 mandamentos. Não, não, não. Deuteronômio 29. Não, 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 não. Mas também tem o sim também. Deuteronômio 28. Serve para toda a nação de Israel. Se aplica para nós, que somos a nação de Israel, outro espiritual. Ou seja, se você andar na presença, Jesus ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tá bem? Então a obediência à palavra dele sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Amém? Sempre vale a pena. E quando nós dedicamos a ele, o Espírito Santo, ele faz maravilhas na vida de todo aquele que nele crer. Então, amados irmãos, eu estou falando para a gente aqui que tem o Espírito Santo, mas você ainda não delegou a ele toda a autoridade da sua vida. Você ainda está no controle. Enquanto você estiver no controle, ele não está no controle. Amém? Enquanto você quiser fazer as coisas do seu jeito, não vai fluir. Aprenda a consultar o Senhor. Mas nós somos ansiosos demais, queremos algo para ontem. O pastor Marcelo, Deus não usou ele, eu vou para outra igreja lá que tem um profeta lá, e quem sabe ele fala. E o diabo sabe dessa sua ansiedade, às vezes levanta um profeta mentiroso para te jogar no meio do fogo, para te enganar. Amém? E tem um monte de gente assim, desiludida pelo caminho, porque fez um casamento movido por revelação. Porque o profeta falou: casou, se deu mal. Eu fui fazer uma visita, eu já falei fui fazer uma visita na casa, na loja de uma pessoa que me fez pedido para orar. Pastor, o profeta veio aqui
e orou, e sapateou, e entregou a profecia para mim, em uma loja no centro de cidade. E esse profeta falou assim, que Deus vai me dar mais 2 lojas além dessa, pastor. Eu falei assim, glória a Deus, e deu certo? Não, eu estou fechando essa aqui, pastor. Eu acabei abrindo mesmo, mas fechou rapidinho, e estou fechando essa. Onde que eu errei? Eu falei assim, errou acreditando no profeta falso. Estava conversando com a Renata esses dias. Irmão, profeta verdadeiro? Homem de Deus mesmo, que não varia. É difícil. Micaías são raros na terra. Cuja na boca dele é verdade. Tem muito profeta por aí, você tem que provar. Sim ou não? Tem que provar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos julgar o profeta, mas sim o que ele está falando. Por quê? O profeta pode ser enganado, e quando o profeta anda meio lá, meio cá, com a vida meio desconcertada, ali pode sair uma água meio rota, e você vai ser enganado por esse profeta mentiroso. Mas você tem que crer numa coisa, a maior profecia é essa aqui, ó. A maior profecia é essa. Eu posso profetizar para todos vocês aqui nessa noite, mas a maior revelação é essa palavra. Essa palavra, essa profecia. Por isso que há muitas pessoas aí desiludidas e não conhecem a voz de Deus. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Cria laços mais íntimos com Ele. Amém? Às vezes você vai ser convidado para ir em certos lugares e o Espírito Santo vai falar assim, eu não te quero lá. Quantos convites que eu já recebi para entrar em certos lugares, o Espírito Santo falou, não. Às vezes você vai querer colocar uma roupa, se é para homem, se é para mulher. O Espírito Santo, não te quero assim. Eu estou querendo ouvir um negócio aqui. Não quero que você ouça isso. Eu achava que vou ver um filme ali assim, que bacana. O Espírito Santo falou assim, não, isso aí não vai me honrar. Não quero que você veja. Amém, pessoal? O caminho da obediência é difícil, mas leva sempre à prosperidade. Leva sempre à vitória. Então eu quero levar vocês à reflexão para nós avançarmos a partir de hoje de uma forma que você ainda não conseguiu avançar. Amém? O Espírito Santo, você vai receber a graça e a porção do alto sobre a sua vida e entregue a sua vida. Você tem uma linguinha grande demais, fala demais, fala de todo mundo, é crítico, falador, maldizente, suspeita mal o tempo todo. Peça o Espírito Santo para purificar a tua mente. Se você tem uma linguinha maior do que a minha gravata, fala bastante, até quando não deve, você faz o seguinte, faça a oração de Davi, se for o caso, mas Senhor, coloca um guarda na minha boca para que eu não possa pecar contra ti. Tome cuidado. São as pequenas pedrinhas que te levam você ao tombo, não são as grandes. O diabo não vai colocar uma pepita, uma pedra enorme no teu caminho, porque certamente você vai ver e vai desviar dela, mas uma britazinha pequenininha, bem fincada no chão, se você meter o seu pé lá, tu vai para o chão mesmo. São os pequenos pecados que levam a pessoa à perdição, porque os grandes você foge dele. Amém, pessoal? Então eu quero que os irmãos saibam que a coisa mais importante na sua vida é o Espírito Santo. É você ser cheio do Espírito Santo. É você ser a fonte de águas vivas. Amém? Fonte para outras pessoas. Porque quem vai fazer essa diferença é o Espírito de Deus jorrando no seu coração. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.